Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra aqui no Centro Espírita O Consolador, aqui no nosso YouTube. É sempre uma alegria, uma festa tê-los aqui para escutar mais um pouquinho sobre a doutrina espírita. E como eu sempre digo, a gente não perde esse costume. Então aproveita, já vai lá, deixa teu like, aperta lá aquele ok, aciona aquele sininho, se inscreve, compartilha, curte, deixa teu like, não esquece de jeito nenhum, vai lá. A gente fala assim porque é muito bom saber o feedback de vocês, né? E saber até onde a gente está conseguindo chegar. Então, quando você faz isso aí, ó, curte, compartilha, se inscreve, aí a gente fica sabendo e isso aí é muito legal pra gente. Aproveita que você vai fazer tudo isso aí, já dá uma acessada nas nossas redes sociais. Então, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, temos o nosso site com as informações do nosso centro e temos aqui o nosso YouTube, que fica tudo disponível para vocês, todos os nossos vídeos, todas as nossas palestras. E você pode acessar a qualquer momento em qualquer lugar. Então não deixa para depois, aproveita e já faz isso lá, tá certo? Conto com vocês. E nessa noite, né, nessa palestra de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Esse tema é florescer onde Deus nos plantou. E para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui com muito carinho, com muita alegria, a Tatiana Garcia, que vem lá do Centro Espírita Viana de Carvalho, uma trabalhadora da casa, participante dos estudos também da casa. Está chegando aqui com a gente hoje. Muito boa noite, Tatiana, seja muito bem-vinda. Boa noite, Manu. Eu que agradeço o convite, mais essa oportunidade de trabalho. Então, muito obrigada. A gente agradece bastante. E aí, para a gente dar início ao nosso estudo, né, a nossa fala de hoje junto com a Tatiana, vamos fazer a nossa prece. Que possamos nesse momento sintonizar as energias benfeitoras e agradecer por mais um dia e mais uma oportunidade de aprendizado e conhecimento. Que o Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Então agora eu passo para a Tatiana. Daqui a pouco eu volto, tá certo? Só acompanha aí. Então, mais uma vez, boa noite a todos, gente. Obrigada pelo convite, por essa oportunidade de trabalhar mais um pouquinho, né? Para o nosso Mestre Jesus, para a nossa doutrina espírita. E como a Manu falou, o tema escolhido para o nosso momento de reflexão de hoje se chama Florescer onde Deus nos plantou. E esse tema, ele foi tirado desse livro aqui que eu quero mostrar para vocês, que se chama O Mestre do Caminho, escrito por José Carlos de Luca, né? E cada capítulo desse livro, que é muito bonito, ele procura nos aproximar desse caminho, né? Desse mestre do caminho que é Jesus. E quando eu li esse capítulo, ele me emocionou bastante, porque ele, além de ser muito simples, ele me remeteu a alguém que eu já fui em alguns anos no passado. E quando esse alguém que era eu pensava que para seguir o mestre Jesus, eu precisaria ser perfeita, não é? E eu precisaria ficar perfeita da noite para o dia para seguir esse caminho. E quando eu li esse capítulo, eu me lembrei desse momento quando a gente se depara com essa ilusão, com esse pensamento tão errôneo, né? Que nos é tão limitador. E a gente pensa assim, muitas vezes, quando nós nos deparamos com pessoas mais difíceis, com causas mais complicadas. E aí, aqui na Paraíba, a gente fala muito assim: ah, meu bem, só Jesus nessa causa, né? Quem sou eu para conseguir agir diferente nesse momento? Ah, não, é pedir demais para mim, não tem jeito, fica para a próxima encarnação. Tenho certeza que muitas vezes a gente já pensou assim, né? E aí a gente pensa que quando a gente se baseia na doutrina espírita e a gente se baseia na resposta que o livro dos Espíritos nos deu, quando ele nos diz que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, quando a gente fala que só Jesus nessa causa, o que a gente está de fato falando, ou deveria estar, não é? É que só modelando Jesus nessa causa, só imitando Jesus
nessa causa, né? Já que ele é o nosso modelo, então nós temos que modelá-lo, nós temos que imitá-lo. E se a gente começa a fazer isso, aí sim a gente vai estar partindo para um caminho de autoburilamento, né? Automelhoramento. E aí então a gente começa de fato a florescer, né? Aonde Deus nos plantou. E a gente pensa, quando a gente lê esse capítulo também, a gente começa a entender que Jesus, ele não nos exige a perfeição moral por hora, não é? Ele sabe exatamente quem cada um de nós é, né? Como cada um de nós ainda segue sendo, né? Ainda estamos sendo. Mas ele nos convida, sim, a uma busca por uma melhora, para que nós busquemos ser alguém um pouquinho mais melhorados, mais evoluídos do que nós fomos ontem, né? E essa é uma mudança absolutamente possível, absolutamente necessária, né? Para a nossa felicidade, inclusive. Então, não é ser perfeito, é ser alguém um pouquinho melhor. E o que é que significa isso, né? Ser alguém melhor. Quando a gente para pensar um pouquinho nesse mundo tão materialista que a gente vive, né? Quando nós estamos assim tão conectados com a ideia do ter, a ideia do conquistar coisas, conquistar posições, possuir, né? E tão pouco conectados com o pensamento do ser, ser alguém melhor deveria então se tornar a nossa principal busca, né? O nosso principal objetivo. E para a gente conseguir ser alguém melhor, a gente precisa estar cada vez mais conscientes das nossas virtudes, para que nós possamos colocá-las em prática cada vez mais de forma natural. Assim como a gente também precisa abrir os olhos e o coração para as nossas imperfeições, não é? E para isso a gente precisa buscar autoconhecimento, porque com autoconhecimento a gente vai aos poucos abrindo o coração para o nosso próximo e a gente vai aos poucos ficando um tiquinho mais compreensivo, né? Um pouco mais empático com o sofrimento, com as aflições alheias, né? E quando a gente vive em tempos de redes sociais, aonde a gente busca muitas vezes ser o centro das atenções, então, se a gente se tornar um pouquinho mais pessoas de fácil trato, né? Que a gente se entenda como parte integrante, como o Chico nos disse no Pinga Fogo, parte integrante de uma família universal, aonde a gente busca um bem maior de forma coletiva e não apenas pensando, né, com individualismo no bem de nós mesmos, né, o mundo vai ser um pouquinho mais feliz. E esse mundo feliz que a gente procura tanto, que a gente sonha tanto com ele na verdade é uma construção diária. Muitas vezes a gente pensa que o mundo feliz está lá fora, né? Nesse país Y, país X, cidade tal. Quando, na verdade, esse mundo tão feliz é uma construção que a gente faz a cada dia, né? No nosso ser, na nossa alma interna. Então, a questão é que a gente tem muitas vezes a tendência de se considerar um pouco pequeno, um pouco insignificante nesse tabuleiro gigante que é a vida. E o que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando a gente pensa assim, a gente começa a compreender, a entender de forma errônea que o que a gente faz de errado, que as bobagens que a gente deixa escapulir, não é, da nossa conduta, não vão fazer assim grande diferença, né, na nossa caminhada, nem no nosso entorno. Mas isso é um ledo engano, não é? Já dizia Santo Agostinho que a gente deve fazer uma autoanálise quando a gente vai toda noite se deitar, né? E pensar um pouquinho, será que o mundo do qual eu faço parte, do qual eu estou tentando florescer, será que ele ficou um pouquinho melhor
com as atitudes que eu tive naquele dia, no dia de hoje, por exemplo, né? Será que em algum momento eu fiz alguma coisa que eu poderia refletir sobre, repensar, para não mais repetir, para buscar me redimir, por exemplo? Então, quando a gente pensa que em algum momento faltou algo da nossa parte, é aí que a gente vai, então, no dia seguinte, buscar oferecer ao mundo aquilo que a gente acha que está faltando nele, né? Esse é o principal exercício desse florescimento. Então, a gente costuma muitas vezes proferir frases como, não sei se vocês já falaram algo assim, mas eu acredito que alguém possa ter falado, como por exemplo, olha, hoje em dia as pessoas estão, e aí vem vários complementos, né? As pessoas estão muito impacientes. As pessoas estão muito intransigentes, muito grosseiras, né? Muito egoístas, egocêntricas. E a gente se coloca sempre a par, né, dessa declaração. É como se a gente não fizesse parte desse grupo tão, entre aspas, seleto, né, dessas pessoas. Quando, na verdade, muitas vezes, a gente também se vê com atitudes assim, não é? Impacientes no trânsito, muitas vezes, na fila do banco, do supermercado, não é? Com atitudes egoístas também, com atitudes muitas vezes até desrespeitosas com a dor alheia, não é? Então, se nós não somos capazes de olhar para as nossas imperfeições, a gente também não consegue se autoburilar. Então, a gente precisa ser também honesto com a gente mesmo, né? E se nós não somos capazes, muitas vezes, de fazer coisas muito grandiosas, como, por exemplo, acabar com a guerra, com as guerras do mundo, mas a gente com certeza já ouviu isso em algum lugar, de que a gente é capaz sim de acabar com as guerras que nós mesmos fomentamos nas nossas relações interpessoais, não é? Se a gente não pode acabar com a fome mundial, mas será que um prato de comida eu não sou capaz de oferecer para alguém, minha gente? Né? Será que em tempos de dinheiro virtual, né, que a gente não anda mais, muitos de nós não andam mais com dinheiro em espécie, é tudo Pix, e quando alguém nos pede uma ajuda na rua, no trânsito, para quem anda de carro, para quem anda para quem anda a pé, será que a gente não consegue, então, ao invés de dinheiro, já que a gente não anda mais com ele, andar com alguns pacotinhos de biscoito na bolsa, né? Então, naquele momento, a gente estaria ali tentando, ao menos, levar algum conforto, mesmo que tão pequeno, mas muitas vezes tão primordial no dia daquela pessoa que nos aborda, né? Não temos também como consolar as dores mundiais. Isso nos é impossível. Mas a gente pode, muitas vezes, levar uma palavra de auxílio, levar uma palavra de consolo, de esperança para alguém que nos aborda, né? E aí o que é engraçado quando a gente pensa nisso é que muitas vezes, ou algumas dessas vezes, a vida nos dá alguns presentes para a gente refletir sobre. Muitas vezes, a pessoa ou as pessoas que nos abordam em busca de uma palavra nossa, em busca de um auxílio nosso, em alguns momentos são pessoas que a gente não tem muita afinidade. Já perceberam isso? Às vezes, no ambiente de trabalho, por exemplo, tem sempre aquela pessoa, né, com a qual nós não temos muita aproximação, ou não temos, assim, tanta, vamos dizer assim, paciência ou benevolência para com ela, e é justamente ela que nos busca à procura de algum incentivo, de alguma palavra amiga. E aí a gente pensa, mas o que é que eu vou fazer então, né? Se eu não suporto fulano, se eu não suporto a presença dele, o que é que eu devo fazer nesse momento, se aquela pessoa costuma me procurar? Então, para isso, a gente se inspira também em Jesus, né? A gente se inspira no que Jesus nos ensina quando ele, através da pergunta 642, quando Kardec indaga a espiritualidade, dizendo assim, perguntando assim,
para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E qual foi a resposta que a espiritualidade nos deu? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, quando a gente lê isso, a gente pensa assim, no equilíbrio da espiritualidade, porque a resposta nos diz: façamos o bem no limite das nossas forças. No nosso atual nível evolutivo, o nosso nível é bem elástico, não é? Ele não está estagnado, parado, ele não está no auge, no topo, sabemos disso. Então, se nós hoje, se o nosso limite hoje só chega até aqui, amanhã, depois de amanhã, ele pode crescer mais um pouquinho. Daqui a algum tempo, daqui a uns anos, o nosso limite está maior, não é? E nesse exercício de fazer o bem no limite das nossas forças, a gente percebe que o nosso limite vai se estendendo, vai se enlarguecendo. Então, a espiritualidade não nos pede que nós nos violentemos. Ela entende o nosso processo individual, não é? Mas ela pede que nós, então, façamos aquilo que já nos é possível. Então, se aquela pessoa me procura e eu sei que o que eu falar devido àquela possível animosidade, né, pode gerar um atrito maior, pode gerar algum desconforto naquela situação, então o que é que eu posso oferecer que está já no limite das minhas forças? Eu posso oferecer um silêncio que acolhe, né? Um silêncio que não pune, que não agride. Eu posso oferecer um silêncio que é sagrado. Porque muitas vezes a pessoa que nos procura, ela simplesmente quer ser ouvida. E ouvidos, eu tenho certeza, né, que aquele que está disponível a dar, já pode dar, não é? Então, é nesses pequenos gestos que a gente vai buscando esse florescimento, né? Aonde Deus nos colocou, cuidando desse cantinho aonde Deus nos plantou nessa vida, naquele momento, né? Então, a gente não pode deixar que o pretexto de não podermos fazer o impossível, porque nós não somos aquela perfeição que gostaríamos de ser ainda, nos impeça de fazer aquilo que já nos é possível, né? Que já nos é viável. A gente tem que buscar entender que o amor que Jesus nos pede, ele se revela em atitudes, né? Ele se revela em atitudes de fazer o bem a quem atravessa a nossa estrada, a quem atravessa o nosso caminho. Em coisas simples, em coisas até banais do nosso cotidiano. A gente pode buscar ali colocar Jesus em prática, não é? Em palavras, em gestos, em um sorriso. Quantas vezes a gente dá um sorriso ao outro sem intimamente ter a real vontade de dar? A gente passa por isso diariamente, mas a gente faz porque a gente sabe que muitas vezes aquele momento, aquele sorriso que a gente deu, aquele acolhimento vai ser a fonte de luz daquela pessoa naquele dia, muitas vezes, né? Então, se nos é possível, por que não nos doarmos em algo tão simples como um pequeno sorriso? Não é verdade? No livro também, Os Prazeres da Alma, que é esse aqui, escrito por Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed, existe um capítulo chamado Compaixão. E nesse capítulo, Hamed nos ensina que a compaixão, ela nos empurra a reencontrar com as nossas potencialidades naturais. Não é bonito isso, né, minha gente? Nós só podemos, segundo Hamed, expressar uma autêntica compaixão se nós utilizarmos de uma atmosfera de aceitação, de respeito pelas dificuldades alheias. Então, quanto maior a nossa compaixão, maior será então a nossa visão de mundo.
Ao passo que quando nós temos dó, quando nós temos pena de alguém, é porque nós acreditamos que aquela criatura é impotente. Segundo Hamed, aquela criatura é inferior. E sem a nossa ajuda, aquela criatura não conseguiria resolver a sua problemática existencial, né? E sendo assim, nós nos colocamos em posição de superioridade em relação ao outro. Então, já com o sentimento de compaixão, a gente já se coloca em posição de generosidade, em posição de solidariedade e acolhimento. Ter compaixão é lembrar que a dor do outro poderia ser muito bem a nossa dor, né? E quando nós pensamos assim, nós vamos enxergando as potencialidades que o outro tem. E a partir daí a gente começa a agir, né, em busca de auxiliar, sabendo que o outro tem real capacidade de prosseguir na sua caminhada após o aprendizado, né, das questões que ele precisa assimilar. Então, nem sempre quando nós sentimos dó, quando nós sentimos pena, a gente é compelido a agir. Quantas vezes eu já não passei por algum animalzinho na rua, vi que ele estava com fome, com sede, ou por alguém precisando de uma ajuda, senti pena, mas eu segui a minha caminhada. Eu não parei para ajudar, eu não parei para socorrer. Ao passo que das vezes que eu senti uma real compaixão, eu fui inspirada, eu fui empurrada a fazer alguma coisa por aquele ser, né? Então, a grande falha da atualidade hoje em dia é a indiferença, é a insensibilidade com a condição afetiva daqueles que nos rodeiam. Então, quando Jesus nos fala, por exemplo, das sementes que são jogadas, né, pelo terreno espinhoso, pelo terreno pedregoso, né, dos caminhos, a gente pode também se recordar de relacionamentos que não germinam, relacionamentos que são sufocados pela frieza nossa de cada dia, pela superficialidade dos nossos corações, né? Então tenhamos esse olhar mais atento para nós mesmos, para as nossas próprias dores e também para as dores do outro, para que a gente possa de fato começar a ser um fator de soma naquele lugarzinho, naquele jardim aonde a gente foi plantado, não é verdade? No livro também Vinha de Luz, que eu não tenho aqui eu tenho só o livro virtual, não é? No livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no capítulo Política Divina, Emmanuel destaca a passagem do livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 27, onde Jesus diz o seguinte, ele fala assim, eu, porém, entre vós, me coloco como aquele que serve. E ele nos dá a receita, porque muitas vezes a gente pensa, como servir? Não é? E Emmanuel diz o seguinte, Jesus nos diz, ama o próximo como a ti mesmo. Mas isso é ainda tão difícil da gente compreender. Porque muitas vezes a gente nem sabe como amar a nós mesmos. Então, como é que eu vou amar alguém? Não é verdade? Então, Emmanuel nos dá como se fosse uma receita de bolo. Se a gente juntar cada um dos ingredientes que ele nos passa nesse capítulo, a gente já começa devagarinho a florescer um pouquinho mais, a exercitar esse amor do Cristo. Então, eu vou separar apenas algumas das instruções que Emmanuel nos dá nesse capítulo, quando ele nos diz o seguinte: cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Cessar o egoísmo, a gente já entende, fazer algo por alguém, deixarmos de ser tão egoístas, sermos mais generosos, né? Mas ele vai além, é cessar o egoísmo da animalidade primitiva. Então a gente pode pensar assim, é fazer o bem não só a quem nos faz bem, mas é fazer o bem a todos, principalmente também àqueles que nós julgamos que nos fazem algum mal, né? E aí a gente pode pensar, mas isso é pedir demais. Eu também, na minha pequenez, já pensei assim, várias vezes.
Mas seguir Jesus nunca foi tarefa fácil, mas sem dúvida é a melhor das tarefas, não é, minha gente? Uma outra instrução que ele nos dá é: bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Muitas vezes nós, quando somos mais jovens, principalmente, a gente pode cometer algumas atitudes que reverberam por um bom tempo, né? Quizá pela vida toda. E muitas vezes, no auge da nossa imaturidade, da nossa inconsequência, a gente não percebe. A gente só vai entender o que de fato ocorreu, o que de fato nós fizemos lá na frente. E muitas vezes a gente muda de postura, a gente muda de atitude, de entendimento, a gente não se vê mais como aquele que foi capaz de tomar, de galgar aqueles passos, de fazer aquelas escolhas. Mas muitas vezes pessoas que nos conheceram lá atrás ainda estão ali prontas para apontarem os seus dedos, né, contra nós, nos indicando uma realidade que não é mais a nossa. Então, como é que a gente pode bem dizer esses corações, né, que nos contrariam, por exemplo, como Emmanuel nos diz? A gente pode dar o testemunho da nossa vida, dar o testemunho da nossa alegria, repartindo os nossos dons, os dons que nós vamos aos poucos, com o passar dos anos, conquistando, né, burilando, desenvolvendo dentro de nós. E em tempos de tanto ódio gratuitamente espalhados, né, principalmente na internet, nas redes sociais, que nós possamos então revelar esse amor, né? Revelar esse amor que acalma as tempestades do ódio, como Emmanuel também nos diz nesse capítulo. E para concluir, eu gostaria de ler, extraído do livro Respostas da Vida, por André Luiz, no capítulo 20, que se chama Para Agir Melhor. Então, se a gente busca florescer, né, no jardim onde Deus nos plantou, no local onde Deus nos colocou todos os dias, a gente precisa, então, agir melhor. E André Luiz nos dá algumas dicas preciosas com esse texto, que eu vou ler, ele não é longo, eu vou ler para cada um de nós, para que a gente possa concluir com essa reflexão. Então, o texto começa assim: confie em Deus e em você mesmo para dirigir-se, mas entenda que você, por enquanto, ainda é um ser humano, sem ser um anjo. Exercite autoaceitação, a fim de não se marginalizar nas idealizações negativas. Não chore sem consolo sobre as experiências que se lhe fazem necessárias, porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão. E a solidão, mesmo brilhante, significa inutilidade e vazio. Se você caiu em algum erro e consegue já saber disso, então já possui também discernimento bastante para retificar-se. Guarde a lição do passado, sem transportar consigo a embalagem dos problemas de que você a extraiu. Compreendamos os outros nas lutas deles, para sermos compreendidos em nossas dificuldades. E agora a frase maravilhosa: o tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção que podemos aproveitar quanto e quando quisermos. Se você espera progresso e milagres em seu caminho, não pare de trabalhar, garantindo saúde e paz, equilíbrio e segurança em favor da própria vida. Aceite os outros tais quais são, sem alimentar inveja ou ressentimento. Recorde os talentos que lhe enriquecem a personalidade e as bênçãos que lhe valorizam a existência. E lembre-se que todo dia é momento de estender a prática do bem, esquecer o mal, aprender sempre mais e fazer o melhor. Então, gratidão a todos por essa oportunidade de trabalho.
e que nós possamos, minha gente, nos inspirar em Jesus, quando ele nos diz que entre vós eu sou apenas aquele que serve, que possamos servir e que possamos buscar florescer aonde Deus nos plantou. Muito obrigada, gente. Obrigada, Tatiana. Maravilhoso. O quanto é importante a gente entender que onde a gente está é o lugar que a gente precisa estar. Fazer as coisas que a gente precisa fazer e que se cada um de nós realmente plantar essa sementinha do bem e deixar essa plantinha crescer, dar flores e deixar essa flor se abrir, vai ver um imenso jardim de paz e de amor. Então, gratidão imensa. Muito obrigada. A gente agradece imensamente você ter aceitado o convite. E fica aí uma boa reflexão para a gente, né? Pessoal, também queria falar para vocês sobre as nossas atividades, né? A gente ainda tem algumas atividades acontecendo online. No caso, é o estudo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, que acontece às terças-feiras, das 19h30 às 21h. E a gente tem as nossas atividades presenciais. Na sexta-feira, a gente tem estudo do Evangelho, do ESE, das 19h30 às 21h. E no domingo, às 15 horas, nós temos o estudo do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Então, das 15 às 16h30. E aí, logo na sequência, às 17 horas, no domingo, a gente tem a nossa palestra presencial. Vai das 17 às 18. Nesse mesmo horário, acontece a evangelização infantil e juvenil, das 17 às 18, e o nosso atendimento fraterno, que também acontece nesse mesmo horário. E aí, para a gente se harmonizando, ficando bem tranquilinho, se preparando para receber a mensagem do mestre, a gente tem, a partir das 16h30, o nosso acolhimento fraterno musical. Então, você já pode chegar a partir das 16h30, senta, calma, escuta aquela música edificante e se prepara para a palestra às 17h. Então, fica o nosso convite das nossas palestras online e presenciais e das nossas atividades de estudo. Então, a gente faz a nossa prece para encerrar esse dia. Que o Mestre Jesus nos acolha, nos dê pensamentos dentro da bondade, tentando sermos a cada dia um pouquinho melhor do que fomos ontem. Que possamos florescer no bem e cultivar o amor. Gratidão, graças a Deus, que o Senhor Jesus nos ilumine. Então, pessoal, uma boa noite e até mais. Tchauzinho.